nosso devocional junto com o Jonas. A gente começou Ezequiel hoje. E é o último livro fechando a leitura anual nossa. Aí você fala, na metade do ano, né? A coisa, como a gente começou na metade do ano, veio na metade do ano. Mas Ezequiel é algo que falou tão forte ao meu coração, porque o profeta Ezequiel, ele estava num momento completamente desfavorável. Na Babilônia, momento de pressão, de crise, de perda, de tragédia, de roubo, de destruição. O templo foi destruído, a cidade foi destruída. Ali a história, se ele olhasse para a direita, olhasse para a esquerda, todo mundo tinha uma história para contar. Muito parecido com o que nós estamos vivendo, não é? Todo mundo tem uma história. Aí parece o câncer, parece até uma epidemia. Fala com tanta facilidade de tanto que está surgindo. É como que se falasse, estou com resfriado. Então, esse tempo que a gente está vivendo, aconteceu algo com o profeta Ezequiel. Sabe, nesse tempo de extrema crise, ele viu o que nós cantamos agora, a glória de Deus. O céu, ele disse, o céu abriu e eu vi a glória. Aí ele começa a ver os querubins, ele começa a ver a movimentação, ele vê que o céu é movimentado. E eu quero te dizer que o céu é movimentado. Você é a razão do céu ser movimentado. Deus dá ordem aos anjos por sua causa. Tudo isso está escrito, só que a gente lê de uma forma estática. Não, isso é vida, gente. Você tem que ler e saber que isso é real, que a palavra é viva, que a palavra é espírito, a palavra é viva, a palavra é real. Deus dá ordem aos anjos, os anjos ficam subindo, descendo. Não foi só para Jacó, não. Você é igual Jacó, você é herdeiro de Deus. E aí o anjo desce, o anjo sobe, o anjo guerreia, e Deus fala, não, vai lá, ajuda. E é Deus dando ordem a nosso respeito, Deus no comando da nossa vida. Não é a crise que está no comando da tua vida. Quem está no comando da tua vida é Deus. E depois o profeta, depois dele ter visto toda a movimentação, ter visto a glória, ele continua vendo a glória. Só que ele vê o trono, e quando ele vê o trono, ele não tem palavras para descrever. Então que você nessa noite possa ver a glória de Deus, possa ver o trono de Deus, possa tocar e ser tocado. Porque Jesus, por onde ele passava, ele gostava que as pessoas o tocassem. Ele não fugia do toque. Pelo contrário, ele se deixava ser tocado. E todo aquele que o tocava, algo acontecia, porque o poder era liberado. É que você fica só fixado na mulher hemorrágica. Não, ela não foi a única que tocou. Está escrito em Marcos que todos aqueles que tocavam em Jesus eram curados, eram transformados. Que você possa, neste momento, abrir o teu coração, põe a mão no teu coração. Senhor, eu quero, neste momento, clamar que os céus continuem abertos. Os céus se abriram no momento em que desejamos a sua glória, falamos da sua glória. E, Senhor, que a tua glória possa resplandecer agora na mente, nas emoções e também, Senhor, em nossas casas, enquanto estamos aqui, buscando a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você abrisse no livro de Josué. Eu gosto muito desse guerreiro, desse valente. Ele não parece muito valente, né? Porque Deus tem que falar muitas vezes para ele, não tenha medo, seja corajoso. E Deus falou por meio de Moisés. Aí ele teve medo de novo, aí Deus falou com ele pessoalmente. Mas é corajoso, porque corajoso, você já deve ter lido isso em 800 mil lugares, mas é a melhor definição. Coragem não é não é ausência de medo. A coragem é enfrentar. Tudo bem, eu estou temendo, mas estou confiando que Deus, Ele disse, quando eu oro de manhã, tem vários momentos de oração. Aí um deles é com o Mário, na hora que ele está indo para o colégio. Quando eu falo, Senhor, não é uma oração repetida, mas sempre que eu falo ali, no nosso momento, eu falo, Senhor, livra-nos do mal. É a oração que o Senhor Jesus te ensinou. Sabia que você tem que orar dessa forma? Senhor, livra-nos do mal. O mal está querendo te pegar, mas o Senhor te ensinou a orar, Senhor, livra-nos do mal. Você pode dizer, Senhor, livra-nos do mal. Ó, você não tem noção
como essa oração tem efeito. Sabe por quê? Porque ele está desbaratando toda a rede, toda a armadilha, toda cilada, toda palavra liberada contra você, porque você está obedecendo e falando: Senhor, só o Senhor pode, o Senhor enxerga tudo, então livra-me do mal. Mas voltando aqui para Josué, Deus, depois que falou por Moisés: ó, é você mesmo, você é meu sucessor, você vai levar esse povo para a terra prometida. A terra prometida foi uma promessa que começou lá para Abraão. Olha, sai de Ur dos Caldeus, porque eu vou te levar para a terra prometida. Foi uma promessa para Abraão. Abraão viu de longe. Moisés, ele já estava mais perto da promessa, porque toda palavra, toda profecia, ela é progressiva. Então, cada geração estava se aproximando mais desse cumprimento. Moisés estava com um pezinho ali. Moisés, ele foi o canal de Deus, usado por Deus para tirar o povo do Egito para ir para a terra prometida. Ele chegou bem pertinho da terra prometida. E aí ele disse: agora é contigo, Josué. Agora você é a geração que vai entrar. E só que Moisés, ele não falou o que ele ia ter para enfrentar. Se bem que ele já tinha espiado, ele já sabia, tem gigante, tem muro, tem um monte de coisa a enfrentar. E Josué, ele tinha muro, como eu disse, impedimentos. Sabe aquela coisa de que você, puxa, eu tenho, Deus me prometeu, mas tem tanto impedimento em relação ao meu casamento, tem tanto impedimento em relação às minhas finanças, o país não está propício para isso. Deus prometeu a provisão, como a pastora Aninha, ela falou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa é uma promessa de Deus. Ele está falando: olha, nada faltar não é você se tornar milionário, nada faltar é provisão, nada faltar é o milagre de todo dia que você precisa. Não confunde as coisas. É claro que você pode ansiar e desejar coisas maiores, mas neste momento que a gente está vivendo, ter a provisão já é um milagre. Você acredita nisso? Eu acredito nisso, que ter a provisão já é um milagre. Mas aí, quando Josué, ele chega bem pertinho da terra prometida, o Senhor só diz, foi mais conciso ainda do que Moisés. Veja a palavra em Josué, capítulo 1, no versículo 2, está escrito... Olha como o Senhor fala: eu vou te dar uma má notícia e uma boa, né? A má notícia: Moisés, meu servo, é morto. Agora, o que ele fala em seguida? Dispõe-te, agora passa esse Jordão. Pronto, que palavra! Passa. Sabe o que é passa o Jordão? Vai, segue adiante. Vai assim mesmo, está chorando? Vai. Está com dúvida? Vai. No caminho, vai se fortalecendo na fé. Passa o Jordão. Esse ano de 2025, palavra de Deus para você, é uma frutificação extraordinária. Mas essa frutificação extraordinária, você precisa ir. Você precisa crer. Quando você dizima e oferta, você está indo. Quando você ora, você está indo. Você está passando o Jordão. Quando você ora aqui, quando você ora na sua casa, quando você toma decisões, mas não de acordo com a sua vontade, mas de acordo com a vontade de Deus, você está indo. A lógica diz que não, e Deus diz que sim. Amém? Deus diz que sim. A fé é loucura. Olha, o dia que fé tiver como você entender, você não precisa de fé. Se eu puder entender o que eu tenho, eu preciso ter fé para crer na cura de uma pessoa. Agora, como é que vai acontecer? Em que tempo Deus vai fazer? Mas é tarde demais? Essas perguntas é a lógica que faz. Essas perguntas, você fala, lógica, não, milagre não tem resposta. Eu continuo crendo, Senhor, eu creio que pelas tuas pisaduras nós já fomos curados. É claro que tem a soberania de Deus. Deus tem. Aí uma pessoa me perguntou, falou assim: mas eu orei com tanta fé, aquela pessoa não foi curada. É claro que tem a soberania de Deus. Você não é Deus, Deus que é Deus. Mas eu quero te dizer que Ele tem sim, Ele tem a unção de milagre para nós. Se a gente contabilizar, o número de milagres é muito maior. É muito maior. Mas aqui o Senhor falou para Josué: vai, atravessa o Jordão. E como eu disse,
tinha coisas a enfrentar. Além das coisas externas que ele tinha que enfrentar, ele tinha um inimigo interno, o medo, a insegurança. E Josué, ali foi o momento em que Josué, ele podia ter escolhido: ou eu vou ter um encontro com medo, ou eu vou ter um encontro com Deus. Ou eu vou ter um encontro com o Senhor e com a sua palavra, ou eu vou ter um encontro com a dúvida, com a lógica, com os meus pensamentos, com os meus medos, com a minha incredulidade, com a minha comodidade. Eu quero te dizer que se você quer a glória de Deus, você precisa entender o que está escrito em Jeremias. Jeremias capítulo 8 está escrito que as aves, todas as aves que são migratórias, a cegonha, o grol, a andorinha, todas elas conhecem o tempo da arribação, mudança. É tempo de, tá confortável aqui, mas se essas aves migratórias, qual é o nome delas? Migratória. Elas migram quando? Elas mudam porque a estação mudou, chegou inverno, elas têm que ir para onde Deus dá o instinto para elas. Olha, aqui vocês vão morrer, vocês precisam ir para um lugar novo. Mas se a ave pudesse raciocinar, pudesse falar: mas está tão cômodo aqui eu conheço cada cantinho, eu vou ter que tanto esforço para voar, eu vou ter que correr risco, eu vou ter que passar fome. E o Senhor só diz o instinto, né? Vai. E as aves, elas respondem ao instinto, elas não raciocinam, respondem ao instinto, elas vão. E eu quero dizer para você, mudou a estação. Sabe qual é a estação que mudou? Acabou o tempo de criancice, acabou o tempo de todo e qualquer tipo de maturidade, acabou o tempo de frieza espiritual, acabou o tempo de andar com tanque na reserva, tem que ter muita e muita e muita unção, acabou o tempo de zona de conforto, é tempo de guerra. É tempo de guerra, não adianta você negar a guerra. Não é porque você põe a cabeça, que nem avestruz, põe a cabeça no buraco, que as coisas não estão acontecendo. As coisas estão acontecendo. Então o Senhor, ele disse para Josué: José, aqui acabou o tempo, acabou o deserto. Isso é coisa velha. Até aqui eu dei o maná, até aqui eu dei a direção, agora é novo, eu vou estar lá. Mas eu estou no novo, eu não estou no velho. Querido, se você ficar no velho, vai ter uma grande perda, uma grande tragédia. É por isso que eu vejo tanto crente velho perdendo unção, porque você fica na unção velha, é muito mais cômodo. E ele está falando: não, é um tempo novo. Sabe tudo que você conhece? Quantos aqui tem mais de 5 anos de conversão? Levanta a mão. Não vou perguntar nem mais 10 anos, nem 20, fica de mão levantada. Você está velho. Estou falando sério. Você está velho. E tudo que você aprendeu 5 anos atrás já não serve para esse tempo novo. Deus quer te dar experiências novas. Deus quer te levar a um nível mais profundo. Deus quer te dar. Quem quer tesouro escondido? Deus tem tesouros escondidos. É por isso que eu amo o livro de Jó. Jó capítulo 28. Olha, a sabedoria é ir lá no profundo para pegar aquilo que ninguém está procurando. Eu digo, uma das orações que eu mais faço: Senhor, o Senhor disse, hein? Porque o Senhor disse, eu estou repetindo: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes. Eu não quero nada pequeno, eu quero grande, e eu não quero nada raso, eu quero profundo. Eu te anunciar-te-ei coisas grandes e profundas, que o Senhor te dê coisas grandes e profundas. Mas você precisa querer, você precisa desejar. Olha, quando alguém vem com um cardápio na minha frente, eu tenho um monte, eu sou enjoada mesmo, mas aí quando vem o cardápio, eu sou seletiva, mas eu tenho um cardápio a escolher. Mesmo eu sendo seletiva, se não tiver ali no cardápio, eu estou frita. Agora estou indo no encontro de primos, de irmãos, aí a minha sobrinha falou: tia, é pizza. Eu falei: tá brincando? Quem teve a ideia de ter pizza na hora do almoço? Aí ela falou: é pizza? Eu falei: então tá bom, eu vou levar meu lanchinho. Aí ela falou assim: não, vamos ver se tem alguma coisa. Ela me deu o cardápio. Aí ela falou assim: vê se salva alguma coisa. Eu: salvou. Eu consigo comer aqui, tem pizza branca, e tem berinjela, e tem
pão italiano. Ela falou, então pronto, não precisa trazer seu lanchinho. Então, Deus te dá um cardápio. O que você quer, meu filho? Olha, seja seletivo, fala para mim. Eu quero unção de milagre, Senhor. Eu quero o fruto do Espírito, Senhor. Eu quero dons espirituais, Senhor. Eu quero mais unção. Eu quero discernimento na guerra, porque eu disse, nós estamos em guerra. Mas aí, quando Deus falou, vai, Josué, ele foi. E ele teve, eu vou ler para você, não precisa abrir, Lucas capítulo 5, versículo 36. Ninguém põe, tão conhecido, né? Ninguém põe remendo de veste nova em veste velha, pois rasgará a nova e ela não se ajustará à velha. Você ouviu a palavra? O novo não se ajusta ao velho. Você não adianta você querer fazer esses remendos, não se ajusta. Aí o Senhor completa, o rasgo vai ser maior. Então Deus estava falando para Josué, Josué, tudo que você viveu no deserto não vai servir para esse tempo novo. E daqui a pouquinho, daqui 5 minutos, Josué, era como se Deus estivesse falando isso. Você vai ver que, olha, o que você aprendeu lá no Mar Vermelho não vai funcionar aqui no Jordão. No Jordão você vai ter uma experiência nova. Você está achando que porque tem água, Deus faz milagres, eu já vivi isso, eu andei pelo meio do Mar Vermelho, tudo bem, tem Jordão, Deus vai abrir. Mas Deus abriu de forma diferente. O timing de Deus era diferente. Você vai ter uma experiência pessoal comigo, Josué. Não vai funcionar. Levanta o cajado e vai que eu estou abrindo. Não, Josué. Vai ter que pôr o pé, vai molhar o pé. A princípio não vai abrir a água do Jordão, mas depois eu vou abrir a água do Jordão. É experiência nova, Josué. Olha, Josué, há 40 anos atrás, você sabe o tamanho do muro, você passou pelo muro, mas tudo que você aprendeu 40 anos atrás não se ajusta a esse tempo novo. Você não vai pular o muro. Quando você tinha 40 anos menos, o meu método era: pula o muro, escala o muro. Eu não sei até hoje como é que os espias entraram lá. Se eles entraram escondidos, quando estava todo mundo entrando, não sei. Mas eles entraram, eram 12 e eles entraram. Agora o muro vai ser diferente, Josué. Eu vou falar uma coisa doida para você, Josué. Vocês vão dar volta e volta e volta ao redor do muro e o muro não vai cair. Primeira volta o muro não cai, segunda volta o muro não cai, terceira volta o muro não cai. Olha, Josué, só no 6º dia, no 7º vai cair. Você vai andar 6, no 7º vai cair. Você está vendo? Experiência nova. Aí você fala, mas eu fiz isso e funcionou e agora não está funcionando. Deus está falando, o silêncio de Deus é uma experiência nova que Ele está te dando. A demora de Deus é uma experiência nova que Ele está te dando. Tudo que você está vivendo de dificuldade é uma experiência nova, é a oportunidade do milagre. Quem precisa de milagre? E quem está com dificuldade de receber um milagre, fica com as 2 mãos levantadas. Experiência nova para você. Experiência, a unção de milagres está nesse lugar. Culto de quarta-feira é culto de guerra, é culto de milagre. Hoje é milagres. Na próxima quarta-feira é guerra, mas hoje é unção de milagres. Hoje é uma experiência nova. Uma experiência nova na tua vida espiritual. É uma experiência nova na tua vida financeira. É uma experiência nova nas tuas emoções. Deus quer fazer o que Ele fez com Josué. Josué, tudo novo. Não dá, sabe o que ele está falando? Não dá para misturar velho com novo. Eu vejo por fruta, e você sabe disso. Se a fruta está velha, se ela começa a ter o mofo ali, é o velho, você tem que tirar, senão você perde tudo. Se você não tirar uma coisa velha, você vai perder muitas coisas novas. Então eu quero saber aonde é que você está engessado, aonde é que você, sabe, é o mesmo tipo de oração que você faz todo dia, é o mesmo tipo de expectativa quando você abre a Bíblia, é o mesmo tipo de expectativa que você tem todos os dias. Bom, hoje eu vou ler para cumprir a minha meta. Não, você tem que ler para ouvir Deus. Você tem que ler para mergulhar na presença de Deus. Você tem que ler para realmente se apaixonar por Ele. Eu sou apaixonada por Deus, já deu para reparar.
Eu sou apaixonada pela palavra de Deus. E eu digo para você, quando eu começo a me acostumar, Deus começou a tirar todas as minhas muletas. Quando Jonas, ele falava assim, olha, é você que prega, e eu ficava, e ele nem sabia que ele estava me treinando, eu ficava nervosa com ele. Olha, você é uma coisa, eu sou outra. Eu preciso de pelo menos 6 dias antes. Porque Deus fala comigo diferente. E isso era a minha história. Era sempre assim, ó, você prega aqui, você prega ali. Não, me avisa com antecedência. Não funciona assim comigo. Aí Deus fez bonito. Tirou as 2 muletas, quebrou minhas pernas e colocou uma agenda tão apertada que eu não tenho condições de ter 6 dias antes. Não, tem dia que eu não tenho, tem vezes que eu não tenho condições nem de dia antes, quanto mais 6 dias. E aí ele só falava para mim, tem armazenado, vai que eu tô com... Mas gente, eu vou dizer, parecia que primeira vez que eu estava pregando nessas conferências de mulheres, parecia a primeira vez que eu estava. Senhor, o Senhor quebrou minhas pernas, não deu tempo, mas e aí, Senhor? Leve, que eu fiquei mais leve. Não tenho mais aquele nervosismo, sabe? Porque ele me... Povo, que você vai ver que a tua vida vai ser espetacular. Você orando, ele vai estar falando com você. Você está falando com você. Mas eu quero que você abra agora em Josué. Bom, está aí, não precisa nem abrir. Josué, capítulo 3, no versículo 5. Depois que Deus falou, Josué foi, tudo começou a acontecer. O Senhor, o Jordão abriu, o muro caiu, os gigantes foram derrotados, foi só ir. E sabe o que Deus está falando? Hoje é quarta, amanhã, quinta-feira, vai na unção, vai na graça, gigante vai cair, muro vai cair, experiências novas na sua vida, você vai se apaixonar de tal forma que você vai entender. Dia dos Pais, bom assunto. Dia das Mães, Dia dos Pais, você some da igreja. Agora eu quero dizer uma coisa, Dia dos Pais, quem é o teu pai? É claro, você tem que honrar o teu pai. Mas quem é o teu pai? Abba, pai. Honra teu pai. Honra teu pai. Sabe, faça os seus compromissos, almoça, dá presente, faz o que você tiver que fazer. Mas honra o teu pai. Mas esse é só um recadinho no meio aqui. Mas Josué capítulo 3, está escrito no versículo 5. Olha a palavra que Josué, já cheio da presença de Deus, porque agora ele não quer mais nada velho, ele só quer o novo. Olha o que Josué disse. Disse Josué 3, versículo 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Oh, glória a Deus que você entendeu que a palavra, Josué já viveu isso, agora é você. Josué já viveu. Josué estava tão... Cadê o medo? Josué estava todo intimidado, Josué estava todo acanhado, quando ele falou, bom, eu não quero um encontro com medo, eu quero um encontro com Deus, vou viver o novo de Deus. É assustador, Jordão transbordando, muro gigante, tudo isso é assustador, mas grande é o meu Deus. Você pode dizer, grande é o meu Deus? Grande é o nosso Deus. É um Deus que quando estende a mão, ele faz proezas. Eu vou falar só a palavra de Deus. Quem pode fazer encolher a mão de Deus? Quem pode recuar a mão de Deus? Quando ele estende a mão para te abençoar, ele te abençoa. E a mão de Deus, a destra de Deus faz proezas. E agora ele libera uma palavra para nós. Ele está dizendo, Josué já viveu essa palavra, você acertou, é para você. Vamos agora, neste momento, nos santificar. Vamos agora jogar fora tudo que é velho, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Nós, sabe, tempo de crise, tempo de dificuldade, é tempo de viver grandes milagres, grandes problemas, grandes milagres, porque Deus é o Deus do impossível. Mas tem uma pessoa também, mas antes dessa pessoa, quero ler Levítico. Agora sim, abre Levítico. Depois eu falo de outra pessoa lá em Jericó.
Porque Jericó é a fronteira. Eles ficaram 40 anos no deserto, sabe, comendo poeira. Por mais que Deus tivesse dado maná, água, a coluna de nuvem, a coluna de fogo, proteção, não era confortável. Monta, desmonta, anda. Não tem sossego, todo mundo tem casa e a gente não. A gente anda. É um tempo de desconforto. Era um tempo de um menu, um cardápio único. Era só maná mesmo. E eles enjoaram, eles tiveram experiências ruins. E, bom, acabou o tempo de deserto. Jericó é a fronteira. Ou você decide, a roupa do deserto não serve mais para eu entrar na terra prometida. Agora eu deixo essa roupa velha e me visto com uma roupa nova. Deus está ansioso para te dar uma roupa nova. Sabe, nós somos nova, tudo é novo. Eis que faço novas coisas. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Nós precisamos do vinho novo. Ele quer tudo novo. E no vinho novo, ele só põe em odre novo. Deus só fala, você tem que andar em novidade de vida. Você está vendo? Ele está querendo, quando ele repete, é para tirar um padrão da sua mente, que você já se acostumou e você nem percebeu. Você tem que tirar tudo que é velho da tua mente. Tem gente que é especialista num algo muito velho, que é julgar os outros. Olha para o teu cisco, olha, depois você olha para o, sabe, ou para o cisco do irmão. Não sei quem que está com cisco, quem está com argueiro. Mas não importa, cisco ou argueiro, você tem que olhar para você. Santificai-vos. É isso que Deus está falando. Quer viver milagre? Quer viver maravilha? Para de cuidar da vida do outro. Quer viver maravilha? Para de falar do outro. Quer viver maravilha? Se santifica. Santifica a sua boca, santifica a sua mente, santifica teu coração. Sabe, você foi chamado para amar, não para julgar. Ama, perdoa e busca Deus. Você não vai ter tempo para nada. Tudo isso é velho. As coisas velhas já, eis que tudo se fez novo. Então vamos falar de novo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então chega do velho. E aqui em Levítico 26, era um povo. Eu não abri, você abriu e eu não abri. Eu amo o Pentateuco. Tem tanta lição para gente, mas tanta lição. E no Pentateuco, o que é o Pentateuco? São os 5 primeiros livros. E os 5 primeiros livros são lições tremendas para a nossa vida. Levítico 26, versículo 10. Olha, eu vou até o versículo 13. É tanta preciosidade. Versículo 10. Comereis o velho da colheita anterior para dar lugar ao novo. O que é que eu preciso fazer com o velho? Joga fora. Aqui está escrito, você não está lendo? Levítico 26, versículo 10. Então vamos ler todo mundo junto? Comereis o velho da colheita anterior para dar lugar ao novo. Tirareis fora o velho. Ele está falando, joga fora. Confia em mim, joga fora. A unção de ontem não serve para hoje. O entendimento de ontem não serve para hoje. Eu comecei o culto falando de Ezequiel. Sabe quantas vezes eu já li o livro de Ezequiel? Eu já perdi a conta, mas para mim sempre é novo. Porque quando eu começo, eu falo, nada sei, quero saber. Quero entender tudo de novo. Quero ir além daquilo que eu eu dou aula de Ezequiel, meus alunos antigos de CTPA. Eu dei um módulo, fiquei 4 meses só em Ezequiel, dando aula de Ezequiel. Eu podia dizer, já conheço o livro de Ezequiel. Não, eu entro e me deleito. Oh, meu Deus, olha, eu não tinha reparado. É verdade, quanto pior o momento, mais a glória eu posso conhecer. Você cantou, quero conhecer a glória de Deus. Quem quer conhecer a glória de Deus? O conhecimento da glória de Deus. Conhecer a glória de Deus é viver
viver Deus, não é falar de Deus, não é falar que você é cristão, é ser cristão. E aqui está escrito, Levítico 26, ainda continua no versículo 11: porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós, serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Agora é isso que Deus vai fazer nesse momento na sua vida. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Gente, peso, timão, sabe, o peso errado que está no seu ombro, põe a mão agora no seu ombro, sabe, representando, não é bem no teu ombro, é na tua vida, sabe, aquela angústia, aquela aflição, sabe, aquela tristeza, sabe, esse peso que você carrega, essa agitação, essa ansiedade. Deus está falando, você não é escravo das tuas emoções, eu estou quebrando agora o timão. Você não é escravo da opressão, eu quebro toda a opressão na tua vida em nome de Jesus. Eu quebro toda a prisão das trevas, eu quebro a prisão do pecado na sua vida, eu quebro a prisão da religiosidade na tua vida. Há avivamento sobre você. Domingo eu falei sobre isso, mas eu vou, olha, ou morrer ou subir gritando. Eu falei que era para viver avivamento, eu vivi o meu avivamento, vamos viver avivamento. Essa igreja tem uma palavra de avivamento. Não foram nem dois, nem três profetas. Foram muitos que Deus trouxe, um sem saber o que o outro dizia, e ele sempre liberando palavra de vida e avivamento sobre você. Então o Senhor, ele falou, olha, chega de andar encurvado. Josué, ele saiu do deserto cansado, mas eu fiz ele andar ereto, e ele venceu gigantes. É como uma moradora, eu disse que eu ia falar de Josué, viveu o seu momento, mas tem uma moradora que estava lá também em Jericó, claro que em outro momento. Raabe, nem precisa abrir, eu só quero ler para você uma frase que Raabe fala, para você ver que essa frase é que fez toda a diferença na vida dela. Quando ela se depara, Raabe, quem é Raabe? A prostituta que vivia em Jericó, aonde Josué entrou. Então, ali era no mesmo momento, mas outra situação. Tá bom, Raabe está lá, Raabe está vivendo um momento difícil. A sentença era de destruição. Você tem um Deus maravilhoso. Toda sentença das trevas, ele revoga. Ele revoga. A sentença para Raabe era destruição. A sentença de Deus para Raabe é reversão de história. Você é minha princesa, você não é prostituta. Você é testemunho vivo. Olha, lá no ano de 2025 ainda vai ter gente falando de você, Raabe. Você não vai ficar soterrada debaixo do muro. É isso que Deus quer fazer com você. Mas aí, quando Raabe, fica de encontro com os espias, ela só diz uma palavra, Josué 2:9, não precisa abrir. Ela diz o seguinte: ouvimos o que o Deus de vocês fez. Olha que palavra, aí você fala, o que ela falou demais? Ela disse o que uma cidade inteira, todos ouviram, inclusive ela. E o que eles ouviram? Que ninguém parava em pé diante do Deus que vinha com esse povo que estava saindo do deserto. Esse Deus, e ela ainda completou a frase: ouvimos tudo que Deus fez durante todo esse tempo que vocês estiveram no deserto, que ninguém pôde resistir vocês, e o nosso coração está desanimado, mas o Deus de vocês, eu creio que Ele faz sinais nos céus e na terra. Então, peraí, onde que você quer chegar? Ela disse, ouvimos. Olha a diferença. Aqueles que ouviram, a cidade toda ouviu, vai ser destruído, vai cair, não tem jeito. E a cidade se rendeu, não tem o que fazer, vamos ser destruídos, vamos ser aniquilados, acabou o nosso tempo. Eles nem pensaram no novo. O novo era fazer o que essa mulher fez, acreditar no Deus de Israel, pedir misericórdia ao Deus de Israel, se arrepender diante do Deus de Israel para viver o novo. Eles não acreditaram no novo e viveram ruína
ruína e destruição. A diferença é que Raabe ouviu, vai ter destruição, e ela se animou. Esse Deus pode ser o meu Deus, Ele vai fazer maravilhas na minha vida. Querido, para de ouvir relatórios negativos de pessoas e ouça o que Deus fala. É tempo, é estação de milagre. Ou você, eu ouvi que o fulano morreu disso, mas eu ouvi que o meu Deus cura. Não fica atento ao que os outros estão dizendo, fica atento e agarrado ao que Deus diz. Esse é o novo de Deus. Se você ficar agarrado ao que a sua mente diz, ao que os outros dizem, a opinião dos outros é porque você está fanático. A opinião dos outros é, mas espera aí, não precisa ser desse jeito, está indo com muita sede. A opinião dos outros é dizer assim, e isso é fogo de palha, daqui a pouco acaba essa paixão toda. Não vai por aí, olha, eu vou ficar mais apaixonado mais e mais, eu vou viver mais e mais avivamento, eu vou viver mais e mais unção, eu quero viver no nível em que, sabe, as pessoas entram aqui, como eu tenho falado tantas vezes, as pessoas vão entrar e elas virão aqui se render a Deus. Outro dia, num culto desses, foi há uns 2 cultos atrás, não sei quem estava de vocês que estava nesse culto, eu nem tinha feito o apelo, eu estava falando alguma coisa e aí começou a vir gente, eu falei, meu Deus, então eu vou fazer o apelo. Então isso é sombra, isso é sinal de avivamento, quando você não precisa fazer nada, porque Deus está fazendo tudo no coração, mas Ele quer fazer no teu coração. Você não tem noção do que Ele quer fazer. E eu digo, jovens, o que Deus vai fazer no meio de vocês é maravilhas. Adolescentes, Deus vai fazer maravilhas no meio de vocês. Famílias, Deus vai fazer maravilhas no meio de nós. Deus vai fazer maravilhas nesta igreja, mas a gente tem que fazer como Raabe. Eu ouço o noticiário, é de arrepiar o cabelo. Não, eu ouço o noticiário e eu sei que Jesus está voltando e eu vou viver de milagre em milagre em nome de Jesus. Mas o último morador de Jericó, porque eu quero fazer um ato profético com você. Agora sim, eu quero que você abra Marcos 10, 46. Eu já falei, né, que eu gosto de Marcos. Ele é a minha cara, Marcos. Ele é resumido. Então, ele é prático e resumido. Marcos capítulo 10. Ele fala de um milagre que alguns dias atrás eu falei de Bartimeu, mas era outro sentido. Então, o cego Bartimeu também estava na terra de milagres. Por que eu usei essas 3 pessoas? Josué, Raabe e Bartimeu. Tempos diferentes. Josué e Raabe até estavam juntos, mas Bartimeu, nós estamos já no Novo Testamento. O que eles têm em comum? Os 3 estavam em Jericó. Jericó era a terra da promessa. Jericó era o tempo de muitas coisas acontecerem. Jericó tinha muralha, Jericó tinha o Jordão transbordando, mas Jericó tinha a promessa que era uma terra que emana leite e mel. Jericó tinha uma promessa de uma terra de estabilidade. Finalmente eles iam parar, finalmente eles teriam habitações, e o Deus tem promessas para a sua vida. A promessa de Deus para a sua vida é a tua Jericó. A Jericó, agora, como você se comporta em relação à promessa que Deus tem, é o que vai acontecer na sua vida. Olha, Bartimeu, ele estava em Jericó, era a terra da promessa. Jericó é oásis, no meio do deserto é um oásis. Jericó é terra da sombra, terra das tâmaras, mas Bartimeu não estava vivendo nada disso. Bartimeu era praticamente um indigente. Bartimeu, ele era cego, ele dependia de esmolas. Ele não estava andando, ele estava parado. Ele precisava ficar parado, ele era cego. Ele não podia, as pessoas podiam ir até onde Jesus estava. Ele estava parado no lugarzinho dele. Mas uma coisa, ele usou aquilo que ele tinha. Ele ouviu, que nem Raabe. Ele ouviu o barulho, ele ouviu o ruído de milagre. E eu estou ouvindo o ruído de milagre hoje.
Bartimeu ouviu o ruído de milagre. Ele ouviu os passos das pessoas e ele ouviu o que é o ruído do milagre. Ele me curou, ele me libertou, ele me ajudou. Olha, Jesus está entrando. Ele ouviu o ruído de milagres e eu quero dizer, Jesus está aqui. Ele cura e ele liberta e ele salva e ele resgata e ele perdoa. Ele restaura a sua vida, ele restaura o teu ministério. Está ouvindo o ruído de milagres? E esse homem fez alguma coisa em relação ao ruído de milagres. E eu gostaria, por mais que você conheça essa passagem, leia comigo Marcos capítulo 10, 46. E foram para onde? O que está escrito? Para Jericó. E quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, dois problemas, era cego e mendigo. Ele podia ser cego e não ser mendigo, mas ele era cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreenderam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego disseram ao cego: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Ele lançou a capa, se levantou de um salto e foi ter com Jesus. Amado, esse homem não queria mais o velho, não. Olha, o velho é eu ficar sentado. Eu vou fazer o velho é eu ficar quieto, só estender a mão. Olha quem está me vendo, tadinho de mim. O novo é eu gritar. Não, eu vou pedir para ninguém, eu vou pedir para ele: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse é o novo, um clamor que sai do coração. Eu fico em pé, sim, vamos ficar em pé. Então, porque a palavra que Jesus disse para dar um recado. Chegaram lá, ele já estava gritando, já estava berrando. Jesus parou. Aí Jesus não foi até ele. O novo é: olha, todo mundo que quer te dar algo, vai até você e vem com uma moedinha. Quer o novo? Sai daí, sai da zona de conforto. Vem para Jesus. Se o Senhor me amasse, o Senhor vinha até aqui. Não, é porque eu te amo, eu estou te dando o novo. Levanta, dá o recado para ele, levanta. Por isso que eu falei, levanta. Fala para o teu irmão do lado: levanta, meu querido. Levanta, sai do desânimo, sai da acomodação, sai dessa unção pequenininha. Venha receber grande unção. Aí, sabe o que ele fez? Ele jogou fora a capa antes de ser curado. Joga fora tudo aquilo que você se acostumou. Joga fora o pecado, joga fora a depressão, joga fora a ansiedade, joga fora toda a dependência, joga fora tudo que você já conhece de dentro. Fala: eu quero mais, eu quero mais, eu quero novo, eu quero um novo tipo de oração, eu quero clamor novo, eu quero orar como eu nunca orei, eu quero cantar como eu nunca cantei, eu quero adorar como eu nunca adorei, eu quero levantar a mão como eu nunca levantei, eu quero pular na tua presença como eu nunca pulei. Eu quero novo, eu quero novo. Aí as pessoas só ficaram olhando para Bartimeu. Bartimeu pulou, Bartimeu jogou a capa, já Bartimeu foi até Jesus. E Jesus: e aí, quer o novo? Quero ser curado. E Jesus falou: seja curado. Ah, meu amado, se você quer um novo, levanta a tua mão e começa a adorar e fala: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clama por você. Não clama agora por nada, não pede nada, clama por você. Tem misericórdia de mim. Eu quero algo novo, eu quero mais intimidade. Então vamos junto. Filho de Davi. Assim? Sério mesmo? Você acha que Bartimeu falou desse jeito? Foi assim. Jesus estava com o maior barulho. Olha, os anjos fazem barulho, os anjos cantam, os anjos riem. Você tem que falar mais alto que os anjos. Então fala: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mais uma vez: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh Senhor,
Senhor, tem misericórdia. Nós queremos mais. Nós queremos pular, saltar, dançar na tua presença. Queremos mais unção, queremos mais intimidade. Senhor, jogamos fora o velho, jogamos tudo aquilo que o diabo colocou sobre nós para nos destruir. Nós levantamos, saltamos, andamos na tua direção, porque cremos que o Senhor é o Deus de milagres. Nós cremos em nome de Jesus.